Bem-vindos ao Desinformante, o nosso papo quase semanal sobre desinformação. Olá! Hoje eu vou abrir esse papo falando um pouquinho sobre a apuração de uma matéria sobre desinformação e o marco temporal. A matéria vai ser publicada em breve no nosso site. Bom, o que é o marco temporal? É a tese defendida pelos ruralistas de que os indígenas só têm direito à demarcação das suas terras se eles estivessem nelas no dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da nossa Constituição. Né? Essa tese está em votação no Supremo Tribunal Federal e está sendo acompanhada por mais de 6 mil indígenas que estão acampados em Brasília. Pois bem, o que o marco temporal tem a ver com desinformação? Tudo. Eu conversei com uma liderança indígena, o Marcos Sabaru, ele é articulador da Associação dos Povos Indígenas do Brasil. E o Sabaru deu a letra assim, sobre o que essa tese esconde, o que ela distorce, o que ela traz de desinformação em relação aos povos indígenas, em relação à cultura indígena. Então, eu vou deixar algumas questões por aqui e depois vocês acompanham a matéria completa no site do Desinformante. Bom, alguns tópicos. Os indígenas são povos nômades, né? Então, o ir e vir faz parte da cultura indígena. Você não tem como estabelecer que naquela data exata aquele povo estava ali, naquele pedaço de terra, né? Então, eles são nômades exatamente para preservar o ambiente, para preservar a água, a fauna, a flora. O óbvio também. Vamos de óbvio. Os povos indígenas são os povos originários, né? O marco temporal trata os povos indígenas como se eles tivessem chegado depois, né? Então, como invasores e não como os povos originários que estão aqui há mais de 20 mil anos. E mais um tópico, assim, obrigatório dos livros de história, e que foi mudado há pouco tempo também nos livros de história. A minha geração, por exemplo, aprendeu diferente, aprendeu que os bandeirantes tentavam fazer com que os índios trabalhassem para eles e que os indígenas eram preguiçosos, né? Mais um mito fundador da nossa história, que está sendo modificado ao longo do tempo com alguma lentidão. Então, os povos indígenas, eles viviam fugindo, né? Eles nunca tiveram uma vida tranquila, eles sempre tiveram uma vida de resistência. Então, não tem como você estabelecer que aquele povo estava naquele lugar, naquele momento, porque eles estavam fugindo, primeiro, da coroa, segundo, dos bandeirantes, depois, mais tarde, na ditadura militar, também foram perseguidos, muitas vezes forçados a trabalhar, e muitas vezes até torturados. Bom, hoje saiu uma matéria super importante no G1 dizendo o seguinte: a Justiça de Minas condenou a União, o Estado e a FUNAI a reparar o povo Krenak. Por quê? Porque há 47 anos atrás eles foram forçados a sair da sua terra, viverem numa fazenda controlada pelo Estado e a fazerem trabalhos forçados. Então, 47 anos depois, o Estado vai ter que reparar, fazer toda a demarcação necessária para que esses povos tenham direito à sua terra, e também a União vai ter que fazer um pedido público de desculpa para o povo Krenak, né? Então, enfim, as consequências de século de perseguição, desinformação, preconceito e racismo contra os povos indígenas, em 5 séculos, 700 das 1.200 nações indígenas foram exterminadas. Enfim, mais sobre esse assunto vocês vão poder conferir no site. Bom, agora a gente vai falar sobre a medida provisória mais comentada da semana. E uma medida que, ao que parece, durou também só uma semana. É a medida provisória 1068, que foi editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E qual que era o foco dessa medida? Restringir moderação de desinformação nas redes sociais. Mas, enfim, a medida durou uma semana porque o STF decidiu por suspender, né, os efeitos dessa medida, e o Congresso Nacional também decidiu devolver o texto da medida para o Executivo, né, por entender que alguma coisa ali não ia bem. Alice, conta pra gente assim, como foi o contexto que antecedeu a edição dessa MP. Oi, Ana. Pois é, essa MP deu o que falar, né, nessa última semana. Ela foi editada, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro, às vésperas dos atos, né, que ele convocou para o Dia da Independência, dia 7 de setembro, atos pró-governo. Mas não é uma medida assim, não é uma decisão necessariamente nova, né? Desde maio, ele já vinha dando a entender que a intenção dele era regular as plataformas digitais em relação à moderação de conteúdo. E essa insatisfação já vem realmente de alguns meses atrás, principalmente após as plataformas digitais terem derrubado, ocultado, limitado
alguns posts dele e de apoiadores em relação principalmente à Covid-19, quando eram informações falsas, médicas e até preocupantes, né, em relação a isso. E outra questão também que especialistas estão dizendo é que essa MP, ela vem como uma resposta, uma reação à medida do TSE de desmonetizar alguns perfis e contas que estão sendo investigadas no inquérito das fake news. Então, a gente pode observar que tem um contexto bem político em relação a isso, principalmente quando o STF, o Supremo, suspendeu essa medida provisória, Bolsonaro deu algumas declarações dizendo que fake news faz parte da nossa vida e que não deveria ser uma temática a ser regulada. Então, a gente percebe um grande contexto político e polêmico envolvendo essa MP. Com certeza, Liz. Um contexto claramente político, mas com efeitos práticos, né, sobre as redes, sobre o conteúdo que circula. Nina, essa moderação feita pelas plataformas, ela é bem importante, né, para a garantia de um ambiente mais íntegro, né, nas redes sociais. Com certeza, Ana. O efeito ele é muito concreto, não apenas nas conversas que acontecem nas mídias sociais, mas ele é muito concreto também no dia a dia da vida das pessoas, né? Porque se a gente pensar, o efeito que as fake news têm não são apenas efeitos ligados às informações que as pessoas recebem, ao que elas acreditam. Se a gente pensar, por exemplo, no contexto de pandemia, o tipo de informação que as pessoas recebem reflete no fato delas viverem ou não, delas sobreviverem ou não ao vírus, delas tomarem ou não medidas para se protegerem, tomarem ou não vacina, tomarem um remédio adequado ou não. Então, a gente precisa sempre, quando a gente fala de fake news, pensar em qual é a concretude que isso tem no dia a dia das pessoas. E o que essa MP fazia, na verdade, era impedir uma das principais ações que foram feitas durante a pandemia, que era a ação das próprias plataformas em retirar determinados conteúdos do ar. Obviamente, o contexto de pandemia foi um contexto novo, em que todo mundo ficou tentando se adaptar e criar novas regras para que tipo de conteúdo deveria ou não circular naquele momento, e as plataformas também fizeram esse esforço de tentar entender o que era válido ou não para o debate público naquele momento, e tiveram sim um papel muito relevante em retirar determinados conteúdos do ar. A gente viu, por exemplo, vídeos que defendiam remédios que não tinham nenhuma ação comprovada contra o coronavírus sendo retirados do YouTube, posts do Instagram sendo retirados do ar, mesmo sites também saindo do ar. Então, essa ação foi muito importante para diminuir a circulação de informações falsas nesse momento. Não que a gente defenda que essas plataformas elas precisam ter completa autonomia para decidir o que é ou não verdade, o que deve ou não deve estar no debate público. Mas elas são, sim, parte desse esforço, e o que elas têm feito tem gerado resultados concretos quando a gente ainda não tem ações de outras instâncias, como, por exemplo, o judiciário e o legislativo, que ainda estão se articulando para atuar nessa questão. Obrigada, Nina. João, qual que é a sua análise sobre o que vai acontecer agora a respeito dessa tentativa de regulação da atuação dos provedores? Quais os próximos passos? Bom, Ana, nós estamos com vários projetos no Congresso Nacional nesse momento discutindo esse tema, direto ou indiretamente. Nesta quarta, agora, nós tivemos a votação do Código Eleitoral, que passou por alguns desses temas, foram votadas emendas que passavam pela questão de moderação de conteúdo. Nós temos um projeto de lei de fake news que passou no Senado ano passado e que está em discussão na Câmara dos Deputados, e deve ter um relatório aí publicado, até um parecer, até dia 8 de outubro, segundo o relator Orlando Silva, e nós acreditamos que esse tema não vai sair da agenda. Parece que o Poder Executivo vai mandar um projeto com urgência constitucional para o Congresso Nacional, repetindo o texto da MP que foi devolvida. Na prática, nós estamos falando de um momento de muita agitação em torno desse tema. Acho que ele se justifica por vários motivos. Primeiro, de fato, Bolsonaro, a família e seus apoiadores estão muito incomodados com as retiradas de conteúdo deles nas redes sociais. E aí, eu acho que, dialogando com o que falou a Nina, nós precisamos buscar soluções que não deem poder absoluto às plataformas, sem dúvida, mas nós não podemos simplesmente legitimar uma solução que foi a proposta ali na MP, que na prática faz com que as plataformas não tenham poder de fazer moderação sobre mentiras e fake news. Liberdade de expressão
é um valor absolutamente fundamental, não pode ser confundida com a liberdade de mentir e desinformar sem ser molestado por isso. Então, é nesse caminho que eu acho que a gente tem que buscar soluções de equilíbrio e certamente esse debate vai continuar muito quente aí nos próximos meses. Vamos acompanhar, né, o que acontece por aí. Matias, mas mesmo as coisas ainda não completamente decididas, né, definidas, o assunto já repercutiu fora do país, não é isso? Oi, Ana, é isso mesmo. Jornais internacionais repercutiram essa decisão do Bolsonaro, como o New York Times, o The Guardian. A matéria do New York Times trouxe dados bem interessantes, que lembrava que em outros países situações similares aconteceram. Por exemplo, na Polônia, em janeiro deste ano, o governo propôs multar as plataformas em até 50 milhões de zlotys, que seria mais ou menos 13 milhões de dólares, se elas não restaurassem o conteúdo que foi deletado e contas também deletadas. Só que o projeto não foi aprovado. Bom, também houve tentativas de aprovar projetos de lei similares nos Estados Unidos na era Trump. E hoje os republicanos estão tentando aprovar medidas similares à de Bolsonaro. Por enquanto, nenhum projeto aprovou, e vamos esperar que continue assim. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela audiência, nos sigam nas redes, ativem o sininho aqui no canal do YouTube para receber as notificações. No Instagram nós somos Desinformante BR, o nosso site é www.desinformante.com.br. Até a próxima, tchau!